Olá, muito boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com a tua família. Estamos iniciando mais uma série aqui nas sextas-feiras deste mês de setembro. Essa é a primeira sexta-feira, onde aqui nós estamos iniciando a série Vidas Impactadas, dentro do trabalho, das vidas transformadas, e nós vamos olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, o impacto do Evangelho em alguns episódios na vida de pessoas ali que tiveram, então, o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. E a gente vai, então, agradecer a Deus por esse momento, mas antes eu queria dar uma palavrinha de saudação, que a gente está aqui com os nossos convidados, o pastor Elias Ferreira e o pastor Frank Cassiano. Pastor Frank, a paz do Senhor Jesus, um feliz sábado. A paz do Senhor, pastora Frane, feliz sábado a você, a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite. Estamos aqui para juntos trabalharmos um pouquinho dentro da palavra do Senhor e vermos, algumas vidas que foram impactadas pelo poder de Deus. Amém. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, um feliz e abençoado sábado. Amém, a paz do Senhor, pastor Afrânio, pastor Frank. Uma bênção muito grande estar participando em mais uma série, desta vez agora dos personagens, alguns personagens, não dá para trabalhar todos os personagens de Atos, mas alguns personagens, nós trabalhamos as cidades, foram maravilhosas, tivemos encontros aqui surpreendentes na série das cidades impactadas, e agora vamos trabalhar sobre vidas. Então, com certeza, nós seremos edificados. E o mais importante de tudo, além de relembrar de vidas impactadas, queremos trazer esse impacto também para a vida dos nossos participantes, nossos ouvintes. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então, prezados ouvintes, você que está chegando da correria do trabalho aí, está se organizando, nesse comecinho de sábado, eu queria fazer uma oração com você para a gente receber esse sábado. Talvez você ainda não tenha feito a oração para estar recebendo esse presente de Deus, o sábado do Senhor. Então vamos juntos agradecer por essa semana e pelo sábado do Senhor que você chegou. Deus maravilhoso, eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade de começarmos este sábado na tua presença. E assim nós te agradecemos por cada um dos que estão ligadinhos neste programa, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção sobre toda esta série. Este é o primeiro programa e assim pedimos que o teu Santo Espírito esteja a iluminar as nossas vidas. Agradecemos pela semana vencida, recebemos com ações de graças o sábado do Senhor e pedimos a Deus que tudo que aqui vai acontecer seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, então, estamos iniciando essa série, Vidas Impactadas, e a gente vai olhar para Atos dos Apóstolos. A gente vai falar sobre dois personagens no dia de hoje. Nós vamos olhar para a história de Pedro e de João. A gente bem conhece os dois apóstolos, mas a gente quer aqui, antes de a gente entrar propriamente dito no livro de Atos dos Apóstolos, pastores, o que a gente pode estar falando então sobre a vida desses homens, olhando para os evangelhos, porque a gente tem ali como é que é a história de vida deles, como que se processa então o chamado deles, a vida com Jesus até então no relato bíblico. Eles são da região da Galileia, eles foram chamados, eram pescadores e, vamos dizer assim, na nossa linguagem, nordestinos, Pedro, inclusive, tem sotaque forte. Ele vai ser reconhecido quando Jesus vai ser preso e ele vai dizer, você estava com ele, a tua voz te denuncia. Então, ele tinha esse sotaque marcante, ele era pescador. Mas o que eu acho interessante, logo no chamado de Pedro, por exemplo, ele pede para Jesus, após a pesca milagrosa, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, o que Deus vai impactar na vida de homens pecadores e transformá-los vai ser maravilhoso. E nós vamos ver eles em ação no livro de Atos. João, ele é irmão de Tiago, e ele é Boanerges, filho do trovão. Ele, durante o ministério, uma vez passando por a região de Samaria, ele queria que descesse fogo do céu e consumisse o samaritano. Mas ele vai agir diferente lá em Atos. E nós vamos ver como que Deus transforma este filho do trovão num discípulo do amor. E esse Pedro impulsivo, que estava sempre querendo responder, fazer perguntas e tudo. Como é que Deus vai usá-los
Deus para a glória dele. Glória a Deus. Pastor Frank, né? A gente olha esses dois personagens aí, tem muita história, muita coisa aconteceu ali nos evangelhos. O que mais a gente poderia destacar disso aí? A gente olha assim, né, pastora Fran e pastor Elias, essa questão assim do chamado, né, de Pedro e de João, e a gente começa a ver assim que a participação deles na vida e no ministério de Jesus foi muito intensa, né? Foi muito intensa, e como foi falado pelo pastor Elias, né, tanto Pedro quanto João, eles tinham aquela característica meio sanguínea, né? Aquela coisa meio explosiva, meio que, sabe, pessoas assim meio que alteradas, assim, sabe, assim, por algum momento. E a gente vê assim através do Evangelho, através de Atos dos Apóstolos também, assim, que eles tiveram as suas vidas mudadas, né, transformadas pelo poder de Deus, né, após um encontro especial com Cristo. A gente olha assim para a vida também do apóstolo Pedro, e a gente vê assim que ele, por horas, né, por alguns momentos, ele estava junto com Cristo, de repente, né, por ter esse caráter meio explosivo, ele já se alterava, e de repente ele reconhecia seu erro, se aproximava de Cristo novamente, né? Então assim, a gente olha para a vida desses personagens e a gente vê assim como foi marcante a atuação de Deus, a atuação do Senhor na vida deles, e principalmente na mudança de caráter, né? A gente olha então para, por exemplo, Pedro é um dos que mais aparecem nas escrituras, nos evangelhos. Pedro, a maior parte das falas ali que a gente tem é Pedro falando com Jesus. Pedro é aquele cara assim que ele tem algumas características muito importantes para um líder, né? Ele foi usado e transformado por Deus, isso a gente vê ao longo da história. Então, Pedro, ele questiona Jesus, ele é curioso, ele pergunta sobre tudo. Assim, quantos outros discípulos estão pensando numa resposta, né? Que vocês quem dizem que é o filho, né? Quem diz que é o filho do homem? Daí ele já responde, não tu és o Cristo, filho de Deus. E os outros ainda estão pensando numa resposta assim, vamos dar uma respostinha certa. Pedro já falou. Ele, na lata, assim, o pensamento dele vai rápido. É Pedro que até repreende Jesus, é o único que repreende Jesus. E ele recebe alguns elogios de Jesus em outros momentos, mas é o único também que recebe uma repreensão de Jesus ao ponto de chamá-lo, né? Aparta-te de mim, Satanás. É verdade. Eu acredito, pastora Fran, assim, de três coisas assim, no Evangelho que é muito pontual em Pedro. O dia da tempestade, ele é o que anda sobre as ondas do mar. É claro que a gente critica ele, que ele reparou nos ventos depois, mas ele falou, se és tu, manda eu ter contigo. Ele vai e dá os passos. Claro que depois ele fica com medo e Jesus socorre ele, mas ele vai. Ele está sempre no meio da ação. Ele tá lá nos acontecimentos, ele toma as iniciativas, né? Quando Jesus é preso, ele que tá dos mais próximos lá, ao ponto de Jesus fazer contato visual com ele também. Verdade. E isso é uma característica, assim, ele é um líder no sentido de que ele está junto das pessoas, ele está junto da ação, você vê ele ali presente, não está à distância acompanhando também, né? Na transfiguração é ele que fala para Jesus, vamos construir 3 tendas aqui, ele é proativo. Ele é um líder proativo, ele quer construir a tenda, vamos ficar aqui tá bom demais. E, né, ali na transfiguração, também no lava-pés, João 13, ali aparece tanto o discípulo do amor nessa ceia, que se reclina sobre Jesus, que é o caso de João, mas Pedro é o que fala para Jesus durante o lava-pés, não me lavarás os pés, sou eu que devo lavar os teus pés. E aí recebe aquela repreensão. Lá na cruz, quando ele vai para a cruz, ele tenta tirar Jesus de Jerusalém, Jesus até fala, afasta de mim, Satanás, que na verdade naquele momento ali foi uma brecha que ele deu na vida dele, né? Estava se opondo à morte de Jesus na cruz, né? E agora no lava-pés ele fala, não me lavarás os pés. E aí Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Agora esse Pedro, que ao mesmo tempo recusa se lavar, ele fala, então lava minhas mãos, os pés, a cabeça, lava tudo. Então ele se entrega, ao mesmo tempo, diante de uma verdade, ele retrocede, ele reinicia. Então isso é importante na vida de um líder, saber quando está errado e saber recomeçar também. Reconhecer, né, pastor, os seus erros, né? Reconhecer suas falhas. A gente vê essa questão da liderança assim, na vida de Pedro muito explícita, né? Só que assim, ele precisava ser lapidado, né? Lapidado, trabalhado por Jesus. E a gente viu assim que isso foi acontecendo no decorrer do ministério de Pedro,
né? Ele foi sendo trabalhado, e aí assim, ele deixa transparecer algumas características assim que são evidentes até mesmo na gente, né? Essa questão explosiva, essa questão de, sabe, de precisar reconhecer os seus erros. Nós precisamos ter isso também na nossa vida, né? Então assim, a gente olha para a vida do apóstolo Pedro e a gente não tem como não imaginar a gente, né, em determinadas situações que ele deixou transparecer assim nos evangelhos. A gente olha para ele e a gente por muitas vezes se enxerga na vida de Pedro, né? Na vida de João, que nem o pastor ali citou a questão do lava-pés, né? Aquele momento, aquele homem impulsivo, né? Ali naquele momento de comunhão, de alegria, de confraternização, ele se levanta, né? Assim, deixando que meio que uma revolta encheu o coração dele. Não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, né? E de repente, né, o coração dele já é quebrantado. Não, Senhor, lava os pés, a mão e a cabeça, né? Então assim, a gente vê na vida do apóstolo Pedro, sabe, assim, essas características assim muito presentes, né, de transformação e deixando ser transformado pelo poder de Jesus, né? É verdade. O apóstolo João, a gente vai ter assim, no geral ele está sempre associado a Pedro e Tiago quando a gente olha nos evangelhos, né? Sim. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus leva os 3. No Getsemane, quem está mais próximo é os 3. Pedro, Tiago e João são muito próximos. E uma última referência, antes de nós entrarmos no livro de Atos, foi quando Pedro vai para Galileia e aí ele tem uma recaída no capítulo 21 de João e ele volta para a pescaria. Aí ele influencia os outros também vão pescar. Amanhece o dia, eles não pescam nada, Jesus está na praia e Jesus pergunta para eles se tem alguma coisa para comer. E eles falam, não, nós não pescamos nada. E Jesus repete o milagre do chamado de Pedro. Jesus vai restaurá-lo lá com 3 perguntas impertinentes para resgatar esse líder dele. Como que Jesus também trata a sua liderança, né? Ele é carinhoso, ele não desiste, né? Mas é interessante que ele diz assim, joga a rede do lado direito. E a hora que ele joga e pesca o peixe, e repete o milagre, Pedro está distraído e não reconhece. Mas João, nós vamos falar daqui a pouco, João fala para Pedro, é o Senhor. E Pedro, naquele momento, ele deixa a rede e tudo, quando ele reconhece que é Jesus, e ele lança-se ao mar e vai nadando ao encontro de Jesus. Ele estava com o tronco nu, né? E ali ele mergulha, ele vai ao encontro e depois de uma forma linda, Jesus restaura e esse Pedro agora recomeça a sua vida e seu ministério. E aí nós vamos entrar agora então no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê a liderança em Atos, era uma liderança de Pedro que já era exercida ali com os apóstolos. Há comentaristas que dizem, por exemplo, a gente pega Mateus 10:2, em todas as listas dos apóstolos, Pedro aparece por primeiro. Verdade. Então, ora, nos nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Essa palavra primeiro, protos, ela vem no sentido, no grego, não é o primeiro de uma lista, mas no sentido de uma liderança. Então a gente pode inferir, sim, que Pedro tinha essa liderança. Inclusive, Pedro não era o nome dele, né? Era não. Simão. Jesus que deu, né, o nome Pedro. Então, Simão Pedro. Este Simão seria o que ele viria a ser, né? E o Petros vem derivado de Petra, que é a rocha. Petra se refere a Deus, a rocha eterna. E Pedro é o Petros, um pedaço da pedra. Isso, na verdade, quando Jesus diz assim, em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra edificareis a minha igreja, quando fala de Pedro, um pedaço da rocha, ou um pedregulho. Isso. Né? Pedro, você é um pedregulho. Agora, sobre essa rocha, ele apontou para ele mesmo, você vai edificar a minha igreja. Então, a igreja não é construída sobre a vida de Pedro. A igreja é construída sobre a pessoa de Jesus. Ele é essa montanha, né? Essa rocha. O alicerce é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente vai iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem ali a
preeminência, né, a proeminência de Pedro, por exemplo, ali com os apóstolos estão ali, já não temos mais a Judas, né, então é escolhido um substituto, a igreja está ali aguardando, os apóstolos aguardando o cumprimento daquilo que Jesus, né, mandou eles ficarem em Jerusalém. E nisso a gente tem esse primeiro desdobramento aqui de Atos dos Apóstolos. Do que a gente observa na história desses dois personagens aqui, pastores? Pastor Frank, pastor Elias. Fala, pastor Frank. A gente vê assim, na vida de Pedro aqui, né, em Atos capítulo 1, versículo 15, que ele é quem se coloca, né, como sendo aquele que, vamos supor assim, que toma frente na escolha aqui agora de Matias, né? Sai Judas, então assim, Pedro ele se coloca como sendo assim, deixando transparecer essa questão da liderança dele, né? Deixando assim bem aflorada essa questão de líder. A gente olha assim também para a vida do apóstolo Pedro ainda. A gente vê aqui o discurso que ele faz, né, também no Pentecostes, né, ali em Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, né, a gente olha sempre a vida do apóstolo Pedro e a gente vê assim um novo homem, um homem transformado, né, a gente vê assim aqui, saiu de cena então aquele Pedro impulsivo, né, aquele Pedro explosivo, né, que se alterava, né, assim, e ele dá lugar agora a uma mudança, a uma transformação que o Espírito Santo começa a fazer na vida dele, né, e a gente vai ver assim com mais alguns detalhes daqui a pouquinho, né, mas eu acho assim que é muito interessante essa questão assim, desse destaque que a palavra do Senhor vai dando, né, para a vida do apóstolo Pedro, né, e também para a vida do apóstolo João. Lucas, quando ele faz o tratado, que é o livro de Atos, ele faz o primeiro volume é o Evangelho, e o segundo volume do tratado de Lucas, escrevendo para o seu amigo Teófilo, é o livro de Atos. E o livro de Atos tem dois personagens de liderança principais. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o personagem predominante é Pedro. A partir do capítulo 13 começa as viagens missionárias, aí já passa para Paulo. Embora Pedro ainda vai ter uma ação no capítulo 15, que é no primeiro concílio de Jerusalém. Mas de Atos 1 até o 12 é Pedro o líder. E é isso mesmo, pastor Frank, quando você diz que ele dirigiu a primeira reunião. O que me chama a atenção nessa primeira reunião é que a igreja, embora Pedro tenha negado Jesus, Pedro aceita. A igreja de Cristo não é formada por líderes perfeitos, por homens perfeitos. E Pedro lidera, no capítulo 1, já liderando a escolha de Matias, e a reunião de oração foi dirigida por Pedro. E logo mais aqui no sermão, Atos 2, é Pedro que se coloca em defesa e explica o derramamento do Espírito Santo. A efusão do Espírito é explicada por Pedro. Então, a gente vê esses dois lados. A gente vê esse Pedro transformado, esse Pedro sem Cristo, esse Pedro com Cristo, esse Pedro sem o Espírito presidente da vida dele, e agora o Espírito Santo presidindo a vida deste homem. E aí, pastor Afrânio, a gente não tem como a gente olha para esses homens e não vê uma coisa, um detalhe muito importante, que a graça de Deus não é por mérito. Se fôssemos olhar por mérito, provaríamos com certeza, tanto Paulo, que foi assassino, quanto Pedro, quanto João, mas a gente vê que a graça de Deus, que a ação do Espírito Santo, apesar das falhas humanas, cheio do Espírito Santo, pode impactar. As pessoas são transformadas. Ou seja, a ação do Espírito Santo anuncia uma esperança para nós que lutamos muitas vezes com falhas, com defeitos, mas a gente, na dependência de Deus, a gente pode ser transformado. É verdade, pastor Frank? Verdade, pastor Elias. Olhando assim para a vida do apóstolo Pedro, a gente consegue ter assim uma visão de que o poder do Senhor Jesus, ele é o mesmo, né? Então, assim, como o escritor dos Hebreus mesmo fala, né? É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a gente vê, sim, que o Senhor está disposto a mudar, seja
qualquer tipo de pessoa, a partir do momento que a gente se deixe, né, ser mudado, ser transformado pelo poder de Deus. E a gente vê isso assim muito claro na vida do apóstolo Pedro, né? Então assim, essa mudança, né, essa guinada que deu na vida dele, né? Então assim, a gente percebe claramente que ele deu lugar também para que o Senhor transformasse, para que o Senhor Jesus mudasse, para que o Espírito Santo fizesse essa limpeza no coração, na mente, sabe? Mudasse ele por completo. E aí, assim, essa é uma das lições que eu trago para a minha vida hoje, né? E talvez também para aqueles que estejam nos acompanhando nessa noite, né? O poder de Deus, ele é o mesmo, né? E pode nos transformar por completo a partir do momento que eu dou lugar, que eu me permito ser transformado, né? O Senhor, ele tem esse poder de nos mudar e de trabalhar através das nossas vidas, né? Amém. E eu gostaria de tirar uma lição para não deixar passar, assim, uma lição que a gente já pode pegar, por exemplo, dessa restauração de Pedro, para a vida ministerial. Pedro ali chamado ao pastorado, né? Daí Jesus, o lance da restauração de Pedro, que Jesus então opera na vida dele, começa por aquela pergunta: tu me amas? Muitas vezes na vida ministerial nós amamos a vida de igreja, amamos o que fazemos, né? Seja músico, seja o diácono, seja o porteiro, seja o pastor, seja o presbítero, amamos às vezes o que envolve tudo. E a chamada restauração de Pedro não é se ele amava as ovelhas, o que ele era. Tu me amas? Aí está a pergunta que é cerne. Porque quando a gente ama a Cristo, todo esse fardo, que o ministério ele traz um fardo em si, né? Uma responsabilidade sobre os ombros, se torna muito mais leve. Então a gente vê aquele Pedro que, equivocado até então, né, como foi falado, assim, equivocado no sentido, muitas vezes a gente poderia considerar ele equivocado no sentido de pensar em Cristo como um líder político, de restaurar Israel. A gente agora ele tem um Pedro restaurado, entendendo o que estava acontecendo, agora discernindo espiritualmente as coisas, e a gente vai ver todo esse desdobramento na sequência de Atos. E não sei se querem falar alguma coisa mais de Pedro, e onde que a gente enxergaria João agora nesse começo que a gente está observando em Atos, onde que a gente observa então a vida do apóstolo João agora? Ele está junto. Ele está junto. Ele está no colegiado. Ele presencia tudo aquilo, ele tem a sua participação, como os outros também. É o seguinte, o Lucas, como historiador, não dá para escrever todos os detalhes. Ele faz recortes. Então, nesses recortes históricos de Atos dos Apóstolos, ele faz recortes especiais da vida de Pedro e de Paulo. Mas tem outros nomes que nós vamos ver no Vidas Impactadas aí nessa série de setembro, que são atitudes relevantes também, né? Agora, no Pentecostes, já começando aqui no capítulo 2, a gente consegue perceber um Pedro cristocêntrico, não apenas que amava Jesus e que responde terceira vez e se quebra e chora. Agora, aquele Pedro que negou Jesus diante de uma criada, aquecendo fogo no dia que Jesus foi preso, na madrugada que Jesus foi preso, agora ele está cheio do Espírito. Agora ele está incendiado do poder de Deus. E o que ele fala? Algumas coisas. Ele é totalmente cristocêntrico. A mensagem dele é sobre Jesus. Está se cumprindo na vida de Pedro, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Agora Pedro se coloca como testemunha mesmo. Martúria, pessoas dispostas a morrer. Ele está diante de uma multidão de 3.000 pessoas. E ele se levanta. E ali, além de falar de Jesus, ele era uma pessoa que estava cheio do Espírito, cheio de Cristo, cheio de Bíblia, pastora Frane e pastor Frank. E ele vai começar pela profecia de Joel, isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus não economizaria na economia divina, o Espírito Santo derramaria sobre todas as pessoas. Quando fala sobre toda a carne, não é sobre todas as pessoas pecaminosas, mas sobre pessoas redimidas, pessoas que o reconhecem. O Espírito Santo seria derramado sem medida. E ali é o que estava acontecendo sobre a vida deles. E ali ele coloca Jesus como Messias, o Messias que eles aguardavam. Pedro é o que vai fazer a transição da nação de Israel, dos sacrifícios, agora para a vida cristã.
É ele que vai fazer essa. A gente vai conseguir perceber claramente nos sermões dele e nos escritos dele como que isso foi fundamental, essa transformação. E ele vai ser esse instrumento utilizado. Ali no Pentecostes ele falou mesmo, ele apelou, ele falou sobre arrependimento, ele falou que a promessa não estava limitada para eles, para os filhos, para tantos quanto Deus chamar. E ele traz Bíblia. Eu fico olhando, Pastor Frank, que eles não tinham os 66 livros como nós temos hoje, eles não tinham as bibliotecas como nós temos hoje, mas as porções dos pergaminhos que eles tinham, eles viviam. Eles viviam. Porque mais do que ter uma Bíblia em casa, uma coleção de Bíblias, é a gente viver essas verdades. Verdade. E a gente olha assim para a vida deles assim, e a gente vê, né, também a partir do capítulo 3 aqui de Atos ainda, né, assim, essa ação de Deus, né, essa ação do Espírito Santo, né, sendo assim transparecida na vida destes homens. A gente olha ali, vê aqui a questão da cura, né, do coxo, né, no templo ali, né. Então assim, a gente olha para esse texto aqui de Atos capítulo 3 e a gente vê assim que grandes milagres começam a acontecer. A palavra do Senhor, ela vai sendo confirmada através do ministério destes homens, né. Ainda a gente tem o destaque aqui para o seguinte, até mesmo a sombra de Pedro, né, ela curava, né, os enfermos, os doentes, né. Então a gente olha essas questões assim e a gente vê como que a ação de Deus, ela foi de uma forma assim tão impactante, tão tremenda, né, a ponto de a cura, né, ela acontecer apenas pela sombra deles, né. A gente olha também a vida de Pedro, né, e a gente vê assim que foi ele quem falou essas palavras, né, em Atos 3:6, né, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, né, em nome de Jesus levanta e anda, né, para aquele que estava ali à beira da porta, né, para aquele coxo, né, é ele ainda também que se manifesta ali na ressurreição de Dorcas, né, é ele que está presente em Atos 9, é ele também que disciplina, né, Ananias e Safira, né, diante de uma mentira que eles mentem ao Espírito Santo. A gente vê assim que a ação do Espírito Santo, ela foi transparecida assim na vida desses homens, né, na vida de Pedro, né, como é mais comentado aqui, de uma forma muito gloriosa, né, assim a gente começa a perceber como que Deus, ele os usa, né, para que a sua obra desse continuidade e o seu trabalho não parasse. A gente comentou aqui a questão da liderança deles, né? E aí assim a gente olha para esses homens e a gente vê assim o seguinte, que são homens de carne e osso como nós, né? Então muitas vezes as pessoas olham muitos assim para os líderes, né, e pensam que em nós repousa, né, uma força sobrenatural, uma coisa assim sobre-humana, né, e enquanto que na verdade não é nada disso, né, sobre nós repousa a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. E aí a gente olha para a vida desses homens aqui e a gente vê a mesma coisa, né, são líderes de carne e osso, falhos, fracos, pecadores, mas a graça de Deus, né, ela abunda na vida deles de uma forma muito tremenda, assim como tem abundado também na vida de todos aqueles que se deixam permitir, né, que a graça do Senhor domine suas vidas. Esse Pedro, então, que a gente vê lá atrás negando a Jesus, aquele Pedro que assumia compromissos que ele não conseguia cumprir. Falava um pouco mais do que era conveniente às vezes, mas ele estava lá. Essa é uma característica da personalidade desse homem. Mas aí, sob o domínio do Espírito Santo, agora, né, a gente vai vendo esses desdobramentos. O Pentecoste tá ele ali. Ele está ali pregando, agora na dependência do Espírito Santo, né? Como o pastor Frank falou, nós precisamos viver nessa dependência do Espírito. Como o próprio Senhor Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo e ele em oração, ele orava ao Pai para se colocar na dependência, ele mostrou como fazer. Jesus é o exemplo maior. Então a gente vê Pedro ali inquirindo os que ali estavam sobre a morte de Jesus, o justo, e nisso a multidão fez o apelo, né? Fez o apelo, o que faremos? Então nós temos essa característica, esse impacto do Espírito Santo, pastor Elias. Isso, olha, Pentecostes, o som do Espírito Santo atingiu as ruas. Pentecostes não é pra gente ficar preso dentro de 4 paredes. Ele corre. Outra coisa, Pentecostes é proclamação. Pedro proclamou.
E o final de Atos 2, a partir do 42, e a gente vê não apenas os apóstolos, mas o impacto da mensagem de Pedro, uma multidão vivendo o evangelho e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali a gente vê a vida comunitária. Por que o Pentecostes é importante? O final de Atos 2 anuncia para a gente viver de verdade a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. A gente vê Atos dos Apóstolos. Atos não é livro normativo. Ele não fala assim, vocês devem orar. Uhum. Não tem. Orar sem cessar, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Mas aqui tem eles orando. A prática. Tem a prática. Não tem nenhuma uma ordem para ofertarem. Mas fala assim, e ninguém considerava propriamente sua, mas repartia com o que tinham necessidade. Então, Verdade. Comunhão, vida no Espírito, é isso daí que a gente vê e é isso que a igreja viveu, né? Olha só a companhia, né? O pastor Frank falou, e muito bem, sobre Pedro e João no Templo da Porta Formosa. Os dois juntos. Sim. Comunhão, caminhando junto. Não tem como Deus fazer grandes coisas se nós não caminharmos juntos. A unidade é o terreno onde o Espírito Santo habita. Aí chegou diante do coxo, uma situação feia, diante de uma porta bonita. É verdade. Porque, na verdade, aquele homem do lado de fora representava, era uma figura da religião judaica sem a graça de Cristo. Que era excludente, né? Excludente, deficiente, do lado de fora, comendo migalhas, achando que estava praticando tudo, na verdade estava comendo migalhas, dependia. E aí Pedro fala, Pedro e João, olha para nós, o olhar, de ser testemunha, nós precisamos olhar para as pessoas, nós aprendemos evangelismo com isso, depois fala, e dar aquilo que nós temos. Pedro e João, eles eram administradores das ofertas que as pessoas depositavam nos pés dos apóstolos, mas não eram deles, era da igreja. O bolso deles estava vazio, eles não tinham prata nem ouro. Mas falaram, mas aquilo que eles tinham te dava, em nome de Jesus. E aí o pastor Frank falou do milagre, e eu acredito que aquilo que nós temos que doar. E o que mais nós podemos doar para a vida das pessoas é o evangelho. E aí Pedro fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E segurou ele pela mão. Ministrou a cura, mas não deixou ele ali deficiente. Porque as pessoas, depois de receber o evangelho, ainda para se ficar em pé, precisa da ajuda. Da ajuda da igreja. E Pedro dá essa lição. Pedro, eu às vezes fico indignado quando eu fico vendo nos dias de hoje gente que se declara apóstolos e que anda com segurança. Gente, fiquei sabendo de um apóstolo aí que entrou no shopping lá em São Paulo, estava com 8 seguranças, ninguém podia tocar no homem. Gente, pelo amor de Deus, isso daí não é evangelho. A evangelho está aqui, em Atos 3. Ele foi lá, tocou na pessoa, levantou, Glória a Deus, né, a pessoa. E o que aconteceu com o coxo? Ele entrou saltando, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E depois veio a mensagem novamente de Cristo. Aí no templo, né? No templo, no Pórtico Salomão. Tá ele lá pregando. Está lá pregando, né? E as pessoas ficam espantadas, porque quando Deus faz as coisas, transforma vidas. Transforma vidas. Ali a gente vê, hoje a gente pode testemunhar, cadê a Porta Formosa? Cadê o pórtico de Salomão, que devia ser chique pra caramba? Né? Sim. Mas a gente tem vida. A gente tem vida aqui, gente que entrou saltando, louvando, porque é isso que Deus quer, pastor Frank. Isso aí. Deus quer a gente saltando, no sentido de caminhando direito, né? Aquele salto que ele deu, possivelmente alguns
a expressão no grego para isso, dá a impressão que, assim, que houve um estralo das juntas que estavam tortas ali, e ele precisou saltar para os ossos, entrou no lugar, houve um estralo ali, houve um milagre ali naquela hora. E ele pôde louvar a Deus, porque o ideal de Deus é nós dentro do templo louvando e bendizendo o nome dele. Glórias a Deus. Eu acho que é isso que é interessante, pastor, né? A gente vê, né, pessoas, vidas sendo impactadas pelo poder do evangelho. A gente olha lá atrás um pouquinho, né, vê que quase 3.000 pessoas foram impactadas, né? Quase 3.000 pessoas se converteram diante desse evangelho. Agora a gente vê esse coxo, né, tendo esse encontro com o evangelho de Jesus, né, através de Pedro e João, né, e sendo impactado. De fato, é isso que o Senhor pede da gente hoje como igreja, né, que a gente possa realmente, de fato, doar, né, isso que nós temos, essa graça, essa unção, esse poder de Deus que nós já recebemos, né, e dizemos para as pessoas, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja restaurado. Nós temos poder. A igreja recebeu poder, né, para isso, para sair para fora, para estarmos nas ruas anunciando o evangelho de Cristo. A gente vê essa proeminência aqui, podemos dizer assim, de Pedro e João, né, nos apostólico aqui nesse início de Atos. São eles que mais se destacam na operação de milagres, né, no relato que a gente tem de Lucas, e assim a gente vê eles também se tornando alvo, daí, nesse capítulo 3 aqui, das autoridades, capítulo 4, das autoridades judaicas, né, os líderes do Sinédrio ficaram impressionados e estavam espalhando aí, né, estavam pregando esse Jesus. Então eles são levados presos aí, os dois já, né, a gente vai ver no desdobramento aí no capítulo 4. E interessante que diante do Sinédrio, já no capítulo, por causa da cura do coxo, né, ele não se intimida. Não tem timidez. Não tem timidez. Ele se levanta e traz o sermão mais curto da Bíblia. O sermão mais curto da Bíblia até o versículo 12 de Atos 4. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o versículo 13, eles falam assim, e vendo que eram homens indoutos, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aí eu pergunto assim para os nossos, quem está participando aí do Vidas Impactadas hoje, as pessoas conseguem ver Jesus em você? Conseguem identificar Jesus? Na tua voz, na tua palavra, nas tuas atitudes, no teu testemunho, no teu emprego, na escola, na família, as pessoas conseguem reconhecer Jesus? Porque a mensagem é essa, a salvação, a boa notícia é: o homem sozinho não se salva, mas Jesus é o único Salvador. A fonte da autoridade desses dois homens estava no fato de eles realmente representarem a Cristo, né, verdadeiramente. Então, se a gente tem Jesus, falava diferentemente dos líderes religiosos da sua época, né, falava com autoridade, foi uma constatação, né, que a gente tem então do povo. A gente vai ver agora esses dois homens com a autoridade de Cristo sobre as suas vidas, no poder do Espírito Santo, com ousadia proclamando. E isso faz toda a diferença e continua fazendo, e vai ser até Jesus voltar neste mundo ímpio, neste mundo que precisa da luz de Jesus. A gente tem autoridade para neste mundo proclamar realmente quando a gente espelha a Cristo, quando a gente realmente proclama. Então o poder das trevas, né, esse mundo que jaz no maligno, ele precisa da luz de Jesus. E a gente vai vendo, então, esses desdobramentos aqui nesse comecinho de Atos dos Apóstolos, né? Exato. E eles refutam a ideia de que são ameaçados para deixar de falar de Jesus e falam, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles oram, o chão treme e em nenhum momento... E aí acontece já no capítulo 5, a partir do capítulo 5, o impacto já não mais em Jerusalém, mas nas cidades vizinhas, porque Atos 1:8, que é o versículo-chave, fala assim, serão testemunhas em Jerusalém como em toda a Judéia. Agora já começa a atingir Judéia, que Jerusalém é a capital da Judéia, o sul de Israel, as outras cidades, e ali a ocupação era tão grande, o ministério era tão ativo, que eles não tinham tempo de orar mesmo, mas a sombra de Pedro, né? Como Israel
viveu no deserto 40 anos debaixo de uma sombra da nuvem, agora a mensagem de gente ali debaixo da nuvem do Evangelho, de gente cheia do Espírito Santo, né? Curando, fazendo as obras maiores que Cristo, né? Aí o pastor Frank, ele tinha mencionado no começo ali, né, sobre Ananias e Safira. A gente chega no capítulo 5, realmente ali estão, né, ali está Pedro, ele e cheio do Espírito Santo, né? A gente vê essa característica, né? Cheio do Espírito Santo ali, ele recebe os dois e Deus ali, ele estava agindo naquela igreja que estava nascendo, né? Então a gente tem a repreensão do casal. Mas é interessante notar, né, pastor Frank, a questão do ser cheio do Espírito. Isso faz toda a diferença para discernir as coisas. Pode falar, pastor Frank. De fato, pastor Afrânio, a ação de Deus, né, e esse enchimento que o Espírito Santo causa na nossa vida, né, ele realmente faz toda a diferença mesmo, né? A gente olha assim na vida desses homens aqui, né, e a gente percebe assim um antes e depois na vida deles, né? E não tem como a gente não destacar essa questão da autoridade, né? Da ousadia que havia na vida desses homens, né? Principalmente depois ali do derramamento do Espírito Santo. Foram outros homens, né? E aí assim, eles não se intimidaram diante das multidões, não se intimidaram diante, do Sinédrio, né? Onde queriam prendê-los e tudo mais, né? Mas nós não nos calaremos diante daquilo que temos visto e ouvido, né? O poder de Deus está sobre a gente, nós vamos ser testemunhas desse evangelho. E aí eles não se intimidaram diante, né, daquele cambalacho, vamos dizer assim, né, de Ananias e Safira, que tentaram enganar, né, mentir aos homens, mas na verdade mentir ao Senhor, ao Espírito Santo, né? Então assim, a gente vê neles assim estampar essa questão dessa ousadia, essa autoridade que veio de Deus, né, para eles estarem administrando diversas situações. E de fato, a ação do Espírito Santo é o que faz toda a diferença, né, também nas nossas vidas, né? É isso que tem que nos colocar realmente, de fato, de verdade, aonde Deus quer que a gente esteja, né? Essa ação de Deus que vai nos impulsionar a estarmos nos lugares aí estratégicos para fazermos a ação do Senhor brilhar em muitas vidas. Pastores, daí eu olho para realmente esse poder de Deus, né? Deus ali estava agindo e a gente não é sensacionista, nós cremos que o poder de Deus continua a agir. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dentro desse andamento aqui, nessa observação, era que o povo levava, né, como o pastor Elias estava falando, levava ali as pessoas e diante da sombra as pessoas eram curadas. A gente só faz um parênteses talvez ali na questão de que não era uma iniciativa deles, era o povo que levava ali para que pelo menos a sombra de Pedro passasse nas pessoas que estivessem ali na maca à beira do caminho. E assim muitas multidões vinham, espíritos imundos, elas eram expulsos, pessoas eram curadas. Isso é para ver como a vida impactada de um grupo de pessoas tendo a vida impactada, impacta milhares de outras pelo poder do Espírito. É verdade. Outra coisa, pastora Frânia, a gente não pode entrar, que os milagres são únicos para uma determinada situação. Eles não são padrões para serem repetidos. Se a sombra de Pedro curou, a gente não vai precisar passar a nossa sombra hoje, né? A gente vai ver milagres na vida de Paulo, que os lenços aventais dele também vai acontecer as mesmas coisas, e tem gente vendendo toalhinha hoje. Isso. Tá errado, né? Não foram milagres específicos. Deus usou aqui a vida do apóstolo Pedro. Dentro da crença que eles tinham, né, naquela época, assim, naquele sentido. Naquele momento. Agora, voltando aqui ao caso de Ananias e Safira, a lição principal disso é assim, que Deus procura adoradores que o adorem verdadeiramente, de forma autêntica. Aconteceu no Velho Testamento, fogo estranho também pagaram com vida, e no caso de Ananias, que poderiam ter ficado com eles. Deus não estava interessado na quantidade de oferta, o problema foi a mentira. Eles poderiam ter dado só uma parte e ter falado para os apóstolos, nós demos uma parte. O problema é que eles falaram que entregavam tudo e não entregaram tudo. Aí Deus não aceita a mentira. E aí pagaram com a própria vida. Então, essas coisas nos levam à conclusão que Evangelho, Bíblia Sagrada, é coisa para se levar a sério.
para sermos autênticos adoradores. Como a gente costuma dizer, né? Com Deus não se brinca, né, pastor Frank? Nosso Deus é um Deus que ama a verdade, né? Ele é a própria verdade, né? Até tem um texto da palavra do Senhor que diz que o Senhor Deus, ele é um fogo consumidor, né? E aí, assim, que a gente tem se deparado hoje, né? Foi falado aqui essa questão do poder do nome de Jesus, né? E Atos não é um livro, né, como foi dito pelo pastor Elias, um livro normativo. Mas assim, a gente se depara ainda hoje com muitas situações estranhas acontecendo, né, no meio do povo de Deus, né? Muito misticismo, muita coisa estranha, né? Muito fogo estranho acontecendo, né? Que nem foi comentado, muita toalhinha sendo vendida, água, sabonete, lenços, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque nós cremos, né, no poder que há no nome de Jesus. Então, assim, o que foge disso, né, já parte aí para um caminho de misticismo, são amuletos, e isso é muito perigoso, né? E olhando para Atos dos Apóstolos, eu vejo assim que a minha fé, né, e a fé de todos aqueles que estão nos acompanhando, precisa continuar firmada apenas no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é poderoso. Amém. Pastora Fran, na sequência aqui, Atos 8, o evangelho se espalha e chega em Samaria. O evangelho começa com judeus, Jerusalém e Judéia. Samaritano já é um povo mestiço, porque muitos anos antes a Síria invadiu e trouxe pessoas de fora. Então eram judeus mestiços. Eles haviam uma guerra, uma separação entre eles, mas agora acontece algo. Filipe vai para lá, o diácono Filipe, vai para Samaria, anuncia Jesus, anuncia o evangelho, e a cidade é impactada e muita gente já é batizada nas águas. Graças a Deus há uma conversão, um avivamento, e a igreja de Jerusalém fica sabendo e envia 2 apóstolos. Estamos falando sobre 2. Quem foram os 2? Pedro e João. Atos 8,14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E o que eles faziam a respeito de batismo no Espírito Santo? Olha só. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, pela imposição das mãos, eles já tinham sido batizados nas águas. Então, o batismo com o Espírito Santo não é batismo nas águas. Aqui aconteceu com a imposição das mãos. Pentecostes, as pessoas também já eram batizadas nas águas e receberam o batismo no Espírito Santo. Aqui a virtude, né? E aqui eles também estavam sendo evangelizados, já tinham se convertido, estavam alegres, já tinha avivamento, mas faltava o poder de Deus. E para lá foram Pedro e João. Eu queria ressaltar aqui que praticamente aqui assim de forma individual é a última referência que a gente encontra sobre o nome de João. Ele é Samaria, levantando as mãos e os abençoando. A gente tem ali, pastores, falando sobre João. Então o próprio evangelho de João ele foi escrito bem mais à frente, né? Foi escrito mais à frente, a gente tem as suas epístolas e a gente tem então o Apocalipse de João, onde a gente já tem um João idoso, né, quando ele escreve essas passagens. Para a gente meio que a gente vai encaminhando o nosso tempo aqui, essa parte de João, então a gente vê, pastor Elias, o que a gente pode falar sobre esses desdobramentos posteriores, então, sobre a vida de João? Certo. João é o discípulo do amor, esses acontecimentos aqui na década de 30, talvez 34, 35 no máximo aqui. Ele vai sair, João vai sair desse momento aqui, a partir do avivamento de Samaria, e ele vai ser muito útil. Se Pedro enfrentou uma luta contra os judaizantes, até gerou o primeiro concílio lá de Atos 15, João vai enfrentar o gnosticismo. O evangelho dele data do ano 70. Possivelmente já estava em Éfeso. João mudou para a cidade de Éfeso. Ele era presbítero ou pastor na cidade de Éfeso. Ele escreve o evangelho.
E no período da década de 80, possivelmente, de 80 a 90, ele escreve as 3 cartas universais dele. Aí a gente vê como que a graça de Deus ela é maravilhosa. Aquele discípulo, aquele filho do trovão, que aqui, agora aqui o filho do trovão desce lá para que receba o Espírito Santo, e ele é discípulo do amor. Ele é transformado, a gente vê 1 João, Deus é amor, filhinhos, e ali ele escreve. E quando ele fala lá, por exemplo, assim, se um espírito não confessa que Jesus veio em carne e não é de Cristo, que lá é gnosticismo, para combater o gnosticismo. Ele usa isso. E ele vai ser preso, depois de Éfeso, numa ilha lá perto chamada Patmos. E nessa ilha de Patmos ele tem a visão do Apocalipse. E João, ele vai escrever toda a lição. A última oração da Bíblia é dele. A última oração da Bíblia é dele. A cereja da Bíblia, do bolo, vamos assim dizer, é dele. Ele pede. E a oração mais curta da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 22, 21. E a última bênção, ele faz a última oração mais curta da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Põe um ponto final. E aí encerra a Bíblia. Que é aquilo que a gente precisa para viver. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aí é o grande apóstolo do amor, ele encerra a sua vida, seu ministério, já na década de 90. Ele estava com mais de 90 anos. Ele era mais novo que Tiago, né? Tem discípulos que são irmãos, né? Pedro, o irmão de Pedro era André. Isso. E de João era Tiago. Tiago foi morto, né? E agora aqui João encerra esse evangelho, esse discípulo do amor, encerra derramando graça. As últimas frases da Bíblia que nós temos, a graça do Senhor seja com todos, é de João. É João que ele pede a volta de Jesus, põe um ponto e derrama a graça, abençoa. Esse é a importância de João dentro da Bíblia. Maravilhoso se nós tivéssemos tempo para discutir Evangelho de João, Carta de João, né? Mas esse é o apóstolo João. Agora Pedro ainda tem um pouquinho que nós vamos falar ainda. E é o único que morre morte natural, né? É verdade. Isso, né? É isso mesmo. E a gente olha assim, a idade, né, pastor Elias, deles, assim, a gente vê assim que eles, João principalmente, né, foi fiel até o fim, né? Guardou a fé, né? Então eu acho assim, fantástico, maravilhoso isso daí. Eles não desistiram no meio do caminho, as oposições vieram, né? Os levantes, né, surgiram, mas a fidelidade a Deus por parte desses homens foi assim, fantástica, né? Foram fiéis até o fim. Até a morte. Fazer um parênteses aqui, antes de a gente continuar agora com Pedro, né, na sequência de Atos, nós temos a referenciação que o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, tenha sido a partir dos relatos de Pedro. Então, o Evangelho de Pedro está aí no relato de João Marcos. Então, a gente tem este que é considerado mais próximo de Jesus. Então, a gente volta aqui, saindo do parênteses, volta na sequência a Atos dos Apóstolos. Como continua essa história? Porque Paulo está começando a surgir nessa história aqui. Paulo vai se convertendo em Atos 9. Mas vamos deixar aí para os nossos companheiros. Ele vai mais para frente aí. Mas no final de Atos 9 acontece 2 milagres e aí o pastor Frank já comentou com a gente, só vai fazer referência rápida porque nós vamos entrar no capítulo 10, né, praticamente, e que Pedro vai para Lida, cidade de Lida, que não fica muito longe da cidade de Cesareia, e encontra um paralítico chamado Enéas, e ele chega lá e fala: Enéas, Jesus te dá saúde. Incrível que o nome Enéas significa saudável. E esse Enéas estava doente. E Pedro chega. Aqui a gente vê assim uma forma delicada de Deus, né? Pedro chega e ministra a cura sobre ele e fala: Enéas, Jesus te dá saúde. Valorizando o próprio nome dele, né? Quando a gente vê isso, né? Sim. E Enéas é curado. E depois no final aqui tem a Tabita que morre. E tem a ressurreição de Tabita, que Pedro vai e ora por ela e ela ressuscita e ele devolve ela. Tabita já está aí na cidade de Jope, que é pertinho de Lida, que está uns 60 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, a cidade de Jope. Aí a gente então
acompanha aqui a leitura, a gente vai por Atos, a gente tem o... Peraí. Eu me perdi aqui na leitura. Isso, a gente tem então a visão de Pedro, capítulo 10, né, que muitas vezes tem sido utilizado de uma forma torcida aí para alguns objetivos que não o objetivo do Espírito Santo. A gente tem Pedro, vai na casa de Cornélio. Até, assim, é interessante notar, um homem que estava ali com fome, e Deus fala com ele, mostra para ele uma realidade espiritual a partir de coisas bem palpáveis. O João, ele tinha a característica de ser aquele cara mais observador, talvez um pouco mais místico, no sentido de entender as coisas, tanto a beleza do Evangelho de João, assim, é inigualável aquilo. É uma forma de poesia, os primeiros capítulos você pegar do Evangelho de João. Agora Pedro não, Pedro precisava ser um pouquinho mais direto no negócio, ele era pescador, era bruto, era o homem de fazer, ele era o homem da ação, né, vamos colocar assim. Então a gente tem essa visão ali, onde ele coloca, não, eu entendi que não devo fazer acepção de pessoas, né? O resumo de tudo, assim, do que ele viu, ele entendeu. Então, e foi isso que o Espírito Santo quis falar. E nisso, o que a gente tem mais pra frente ali, pastores? Aqui tem eu só gostaria de destacar, assim, que Pedro Sim. tem a visão na hora da oração. Isso, estava orando, na hora do almoço. Tá, na oração. Sabe o que acontece, pastora Frânio e pastor Frank? É que é na hora da oração que as coisas acontecem. O paralítico na Porta Formosa, na hora da oração, hora nona. Aqui, na hora da oração, Deus dá a visão. É orando, gente. Se tem uma ferramenta disponível para nós, mais em conta é a gente entrar na sala do trono do universo, né, de Deus, do Deus do universo, que rege o universo, a gente ter esse acesso, porque é nessas horas que a coisa acontece. E aí no versículo 28, só concluindo, aquela visão toda representava isso. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Né? E ali, quando ele estava falando isso, caiu o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, depois Cornélio, que é gentil, vai ser batizado nas águas. Mas antes do batismo nas águas, tem o derramamento do Espírito igual no Pentecostes. Pentecostes na casa de Cornélio. Então teve Atos 2 é um Pentecostes, tem o Pentecostes samaritano, que é Atos 8, e aqui tem o Pentecostes na casa de Cornélio. Veio o Espírito Santo. Então, também línguas estranhas é diferente de línguas estrangeiras. Pedro estava conversando com Cornélio, ele estava se entendendo. Não precisava de onde se línguas de Atos 2 fosse estrangeira, não precisaria ter caído aqui, porque Pedro, os dois estavam se entendendo. Mas na verdade ali é línguas estranhas. Aqui, final do Evangelho de Marcos, falarão novas línguas. Então aqui veio o poder de Deus ali e depois eles foram batizados. E que bênção que foi. Que bênção que foi. Eles estavam assim desfrutando daquele, vamos dizer assim, os efeitos, né? Daquele Pentecostes, né, ali de Atos 2, né? De ver assim que a ação de Deus ela foi seguindo, né? E a palavra foi sendo confirmada na vida desses homens aqui, né? E como o pastor Elias citou, né? É na hora da oração as coisas acontecem, né? A ação de Deus se manifesta, o poder de Deus cai, vidas são transformadas, vidas são restauradas, né? Através desse momento aí, né? A gente olha aqui a igreja, a gente, né, entra no capítulo 11, a gente tem o apóstolo Pedro subindo a Jerusalém, tendo que se explicar para a igreja de Jerusalém, que comeu com esse povo incircunciso, aí ele explica, né, tudo isso ali novamente. Então, ele diante da igreja, a gente vê a igreja em Antioquia, que a perseguição estava começando, a perseguição estava ali, né, crescente. A gente vai seguindo, tem o capítulo 12, onde nós temos Pedro, do que temos Herodes mandando prender alguns que pertenciam à igreja, e assim nós temos Tiago, irmão de João, sendo morto à espada. Isso, sendo morto, e a gente vê o anjo tirando Pedro da prisão. De forma extraordinária, fantástica. De forma extraordinária, uma bênção muito grande. Mas você sabe, ele não explicou só sobre Cornélio. Ah, sim. Né, em Jerusalém. Teve um outro episódio que a gente passa percebido. Quando ele teve a visão,
Ele estava na casa de um homem chamado Simão Curtidor. E os judeus também consideravam os curtidores de couro também imundos. Aqui acontece quebra de paradigmas. Evangelho sem preconceito. Na casa de Simão, na casa de Cornélio. E aí, quando começa as viagens missionárias, que vai ser nos próximos encontros nossos, a partir do capítulo 13, que Paulo já vai para as missões, os judaizantes tentam estragar. E aí eles vêm para Jerusalém e fazem uma reunião. E Pedro, estamos falando de Pedro, e Pedro aqui, ele traz a palavra dele no concílio. A primeira palavra é dele. E olha que palavra bonita, Atos 15, a partir do 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, aqui na casa de Cornélio, né? Assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles. E nós, purificando o seu coração pela fé, salvação, justificação pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, que era a circuncisão? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Glória a Deus. Aqui Pedro encerra, realmente, ele preside a reunião, resolve o primeiro conflito, falando que a salvação é pela fé, é pela graça. Esse foi o resultado do primeiro concílio presidido por Pedro. E aqui Pedro vai sair de cena. Agora vai entrar outro personagem aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que nosso tempo aqui, né, de tanta riqueza de detalhes, né, que benção, assim, essa riqueza de detalhes que a Escritura traz, quantas lições a gente tira, né, a gente não só olha para o passado, né, e olha para o poder de Deus que age na igreja, na sua igreja, até os dias de hoje, e assim o será até a volta de Cristo Jesus. No poder do Espírito Santo, a igreja precisa caminhar. Diante disso que a gente viu nesse nosso primeiro encontro do Vidas Impactadas, queria dar a palavra de considerações finais para vocês, né, para a gente, para o nosso ouvinte. A gente está pela Rádio Web Viva Cristo, pelo Promessa Sul, né, no YouTube, no Facebook também. Então, essa programação aqui do Ministério de Evangelismo Regional. Diante disso que a gente olhou hoje, que aplicações de tantas que a gente já falou, assim, mas de palavra final dos pastores, que a gente pode ter? Pastor Elias, depois Pastor Frank. Eu gostaria de desafiar. Se você tiver um tempinho, uma hora, lê o sermão, os discursos de Pedro em Atos. Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 15. São discursos de Pedro. E depois, se você pegar esses discursos e ler a primeira carta e a segunda carta de Pedro, você vai ficar surpreso. Esse homem era autêntico sobre Jesus. E interessante que o Concílio de Jerusalém acontece mais ou menos no ano 50. Ele vai escrever a sua primeira carta universal no ano 62, por aí, e a segunda mais ou menos no ano 67. E é interessante como ele creu realmente em Jesus, como ele foi firme com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, ele encerra a sua palavra aqui em Atos 15, a sua intervenção, assim, de uma forma maravilhosa, falando que a graça de Deus é que salva. E quando ele encerra a sua segunda carta de Pedro 3,18, ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente olha para Pedro e a gente glorifica a Deus pela vida de Pedro. O que Jesus fez, o que o Espírito Santo fez na vida de Pedro. Esse homem foi cheio da graça, é um líder para a gente olhar e perseverar também na direção da graça de Cristo, como Pedro foi, na dependência de Deus, na dependência de oração, embora ser frágil, se fortalecendo no Senhor. Pastor Frank, suas considerações finais também. Amém. Eu gosto de ver aqui o capítulo 1 de Atos,
E o comecinho do versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Né? A gente trabalhou um pouquinho nessa noite sobre a vida do apóstolo Pedro, apóstolo João, e a gente vê assim transparecer na vida deles assim a ação direta do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E aí eu trago assim pra gente, né, assim o seguinte, que mesmo servindo a Deus nós teremos dificuldades, teremos as nossas lutas diárias, seremos desafiados, assim como estes homens foram, né? Eles encontraram assim muitas oposições, nós também encontraremos, né? Mas isso é o que nos desafia a própria palavra do Senhor, né? Que quando a gente recebe o poder de Deus, a gente vai ser testemunha, e esse ser testemunha de Jesus, se preciso for, darmos a nossa vida pelo Evangelho. Né? Então, assim, que nós possamos ficar com essas lições, né? De sermos desafiados a sermos essa testemunha, mas não é qualquer tipo de testemunha, é uma testemunha no poder de Deus, né? É uma testemunha no poder do Espírito Santo, que é o que de fato, né, nós estamos precisando ser nos dias de hoje, né? Essa testemunha que esteja disposta a pagar qualquer tipo de preço para que o Evangelho do Senhor prossiga avante e vidas, né, continuem sendo então impactadas pelo poder de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastores, queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Passa muito rápido essa horinha que a gente se propõe aqui a conversar, mas com a graça de Deus, este primeiro momento aqui, esse primeiro programa então do Vidas Impactadas, a gente está finalizando e a gente convida, né, quem está em casa também a participar conosco nas próximas sextas-feiras, no mesmo horário, em todo este mês de setembro, para a glória de Deus. Pastores, obrigado, e obrigado por cada um que participou, que compartilhou aí na sua igreja também. Então vamos ser despedidos deste momento. Gostaria de pedir ao pastor Frank nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento, para a gente então ser despedido deste programa. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, por esta tão rica oportunidade que nós recebemos nesta noite, de estarmos aqui, Senhor, meditando na sua palavra e vendo um pouquinho, Senhor, de vidas que foram impactadas, transformadas, restauradas pelo poder de Deus. E o que alegra, Senhor, o nosso coração é sabermos que o teu poder ainda hoje é o mesmo. E se nós dermos lugar, se nós permitirmos, o Senhor também pode nos transformar para o louvor da sua glória. Abençoe, Senhor, a todos nós, abençoe os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, em seus lares, em suas casas, que a tua bênção, ela seja extensiva na vida de todos. Abençoe a vida do pastor Afrânio, do pastor Elias, Senhor, e que nós possamos contar sempre com a companhia gloriosa do teu Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja a Deus. A gente agradece a todos, que Deus conceda um excelente sábado a todos nós, e a gente sai daqui com esse desafio. Seja a luz. Seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Até mais.